Fala Deus, fala Rodrigão, mais um vídeo no nosso canal, mais um tempo de reflexão, mais um tempo de compartilhar aquilo que Deus tem falado ao meu coração e eu quero compartilhar com você isso. Aquilo que é bom para mim eu quero compartilhar com você, por isso eu te convido também, se tem sido bom para você, compartilhe para outras pessoas, inscreva-se no canal, ative as notificações ali, esse papo de YouTube que você conhece já. Mas vamos ao vídeo de hoje. Eu quero pensar com você nesse sexto dia sobre sensibilidade. A sensibilidade ela é adquirida por quem deseja e desenvolvida por quem usa. Todos nós temos um nível de sensibilidade, uns mais e outros menos. Ninguém é completamente insensível, a não ser que você tenha alguma doença, alguma patologia, algum problema no seu cérebro, tipo os psicopatas. Do contrário, a maioria das pessoas tem um nível de sensibilidade, mas a gente precisa querer que essa sensibilidade cresça, aumente, e não só que ela cresça e aumente, mas na medida que ela cresce e aumenta, nós praticarmos cada vez ela. Mas o que é sensibilidade? Nada mais é, de maneira bem simples, que a capacidade de sentir. Existem pessoas mais sensíveis do que outras, mas todos nós temos um nível de sensibilidade. O problema muitas vezes é que essa sensibilidade, ou seja, essa percepção daquilo que está acontecendo ao nosso redor, muitas vezes ela é trabalhosa. Por exemplo, quando você percebe que uma pessoa está com uma necessidade, você percebe que alguém está abatido, meio entristecido, e o que é isso? Foi a sua sensibilidade. Você olhou para aquela pessoa e viu que ela estava abatida, triste, e então você disse assim, o que eu faço? Então perceba como esse estilo de vida sensível, e aqui eu não estou falando de ser frágil, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Esse estilo de vida sensível, muitas vezes nós não queremos desenvolvê-lo porque ele custa. Ele pode custar o nosso tempo de ir lá conversar com a pessoa, ele pode custar até recursos, porque talvez o que está deixando aquela pessoa triste, abatida, é alguma situação financeira, alguma falta que ela tem na sua casa, enfim. Ser sensível muitas vezes é trabalhoso, por isso nós vamos adquirindo uma casca, uma couraça, e não queremos mais estar preocupados com a necessidade do outro. Há um grande problema nisso, aliás, há alguns problemas nisso, mas um dos problemas que acontece quando nós fazemos isso é que eu vivo um modelo de vida insensível, desenvolvo isso com as pessoas ao meu redor e infelizmente e inevitavelmente eu colho os resultados disso, porque as pessoas que estão ao meu redor também começam a viver esse estilo de vida insensível, de não se preocuparem umas com as outras, cada um vivendo dentro da sua vida, dentro do seu universo, dentro daquilo que ela entende que é o foco da vida dela. Eu vou me preocupar comigo e não me preocuparei com os outros ao redor. Então perceba como isso é um problema quando nós vivemos esse estilo de vida de insensibilidade. Outra coisa que acontece é que quando nós vamos vivendo esse estilo de vida insensível com as pessoas ao nosso redor, nós acabamos também transmitindo isso para o nosso relacionamento com Deus. Nós muitas vezes buscamos ouvir a voz de Deus somente quando temos necessidades, somente quando precisamos de uma resposta para uma oração, somente quando precisamos receber uma bênção. Então nós buscamos Deus, buscamos a presença de Deus e ouvir Deus, estarmos sensíveis à voz de Deus somente quando nós temos alguma necessidade. Passou a necessidade, a gente já não se preocupa mais em dizer, Deus, fala comigo. O que o Senhor quer falar comigo? Deus, aguça, afina os meus ouvidos espirituais para que eu esteja sensível à sua voz. Nós não fazemos isso muitas vezes
depois de termos o nosso problema resolvido. E o que eu quero te desafiar nesse dia é buscar ter esse ouvido afinado à voz de Deus. E buscar a Deus, buscar ouvir a Deus, estar sensível à voz de Deus em todos os dias, em todos os momentos da sua vida, não somente quando você precisa. Nós não podemos ter um relacionamento com Deus como aquele filho que só procura o pai quando tem uma necessidade, ou quer conversar com o pai apenas os assuntos que lhe são de seu interesse. Buscar ouvir a voz de Deus, desenvolver essa sensibilidade, também vai trazer, entre aspas, para alguns aí, ou para quase todos nós, se não para todos nós, problemas. Mas problemas bons. Como isso, Rodrigo? Veja, quando você busca entender a voz de Deus, naquilo que Deus quer para a sua vida, Deus pode sim te direcionar por caminhos de bênçãos, por caminhos aonde as coisas vão acontecer na sua vida, mas Ele também pode ao mesmo tempo trabalhar questões na sua vida, problemas na sua vida, pecados em sua vida que Ele quer trabalhar. E não ache que só as coisas que nós consideramos boas é que realmente são boas. Ser tratado por Deus é uma bênção, porque o Pai disciplina aquele que Ele ama, os seus filhos. Então, se somos filhos, somos tratados e disciplinados pelo nosso Pai. Isso é uma bênção. Então, precisamos desenvolver essa sensibilidade de ouvir a voz de Deus. E uma das coisas que Deus quer para nós, e se você olhar para as Escrituras, você verá isso o tempo todo, e em especial Jesus trabalha essa questão. Deus quer que você desenvolva um ouvido para ouvir a sua voz e perceber as necessidades das pessoas que estão ao seu redor. E elas são as mais diversas. E quando nós vivemos numa comunidade, numa sociedade, numa igreja, onde as pessoas estão atentas às necessidades umas das outras, você pode suprir necessidades e ter as suas necessidades supridas. Agora, quando você não ouve a voz de Deus, ou ouve e desconsidera, quando você vê uma necessidade e não faz nada, ou quando você nem busca se preocupar em ver as necessidades ao seu redor, nós acabamos gerando uma sociedade, uma comunidade, uma igreja egoísta, onde cada um se preocupa somente consigo. E isso foge de todas as definições de sociedade, de comunidade, de igreja. Porque esses coletivos, eles inclusive vivem e crescem de maneira saudável quando há essa mútua cooperação. A própria cooperação já traz a ideia de mutualidade, mas eu fiz questão de juntar as duas palavras para que você entenda o quão importante é estar sensível à necessidade das pessoas. Sensível à voz de Deus, aquilo que Deus quer falar com você, aquilo que Deus quer tratar no seu coração, pecados, vícios, manias que nós vamos adquirindo ao longo das nossas vidas. E não abrimos mão disso, e muitas vezes isso vai nos afastando de Deus e das pessoas que estão ao nosso redor, ou fazendo com que nós nem percebamos as necessidades que as pessoas têm. Então, o primeiro desafio é esse: busque afinar os seus ouvidos para ouvir a voz de Deus e ver o que Deus quer trabalhar na sua vida, qual a vontade de Deus para a sua vida. E não você apresentar para Deus a sua vontade e dizer: Deus, agora faça a minha coisa aconteça. Não, mas Deus, qual é a vontade do Senhor para a minha vida? Eu quero ser sensível à sua voz, aos direcionamentos que o Senhor tem para mim. E o segundo desafio, que se você pedir isso, certamente Deus vai trazer isso a você. Estar atento, ser sensível às necessidades das pessoas ao seu redor. Ser sensível às necessidades do seu próximo. E quem é o seu próximo? É de quem você está próximo. Se você não está próximo de ninguém ou de pouquíssimas pessoas, de um grupo muito seleto, é porque você talvez está preocupado só com as suas necessidades e no que diz respeito ao que aquele grupo pode te suprir, ou aquele grupo que você escolheu, que você diz assim: suprir apenas essas necessidades aqui. Então, busque ouvir Deus. Deus, o que o Senhor tem para mim?
E essa voz, essa sensibilidade, ela vem quando nós nos enchemos do Espírito. Porque é o Espírito que fala aos nossos corações, que fala ao nosso espírito, é o Espírito. Então nós precisamos buscar ser cheios do Espírito, para então ouvirmos e entendermos, discernirmos a voz de Deus. Os nossos ouvidos, essa sensibilidade espiritual só será desenvolvida através de uma vida, de um relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Sem isso é impossível nós desenvolvermos esse relacionamento, desenvolvermos esses ouvidos espirituais. Então, a sensibilidade é adquirida por quem deseja. Você deseja ser sensível à voz de Deus, ouvir aquilo que Deus tem para a sua vida? Aí ela é desenvolvida por quem usa, porque uma vez que você adquire essa sensibilidade, você precisa praticar. Quem sente frio busca agasalhar-se. Então, se você percebe que outros estão com frio, busque agasalhar esses outros também. Faça isso. Paulo, finalizando, Paulo escrevendo aos Gálatas, diz: se vivemos pelo Espírito, andemos também sobre a direção do Espírito. Andar sobre a direção do Espírito, viver no Espírito é isso, desenvolver essa sensibilidade espiritual. Então, que Deus te abençoe e que Ele te guie pelos caminhos que Ele quer durante esse dia. Seja sensível à voz de Deus. Continue falando conosco, Deus.